Hoje a gente estava dando encaminhamento ao nosso Medway Talks com uma, uma conversa sobre parada cardíaca em atletas. Eu estava apresentando a gente aqui para aqueles que não conhecem. Eu sou cardiologista, especialista em imagem cardiovascular, com doutorado pela USP. Dr. Fábio é cardiologista, especialista em ecocardiografia, especialista em medicina do esporte e com mestrado pela Escola Baiana, Medicina e Saúde Pública. E a razão que a gente decidiu falar sobre isso, né, acho até com um pouco de atraso, porque eu não gosto de ficar aproveitando aqueles momentos da mídia de casos muito excepcionais para fazer comentários imediatos, né, Fábio? Então, a gente esperou um pouquinho entender bem o que aconteceu com o Eriksson, com o jogador da Dinamarca, no primeiro dia, na primeira rodada da Eurocopa, que foi uma morte súbita abortada em campo, uma coisa muito bonita para todo cardiologista, né? E a gente então decidiu falar um pouco sobre isso, não especificamente sobre o caso do jogador dinamarquês, mas tentar dar uma abordagem geral sobre o tema, né? Você quer fazer algum comentário inicial, não? Sobre O caso? exatamente isso aí. O intuito é justamente bater um papo sobre a incidência, sobre as principais causas, sobre a prevalência, né, da morte súbita em atletas, que apesar de ser um evento relativamente raro, mas quando acontece, principalmente quando é ligado, que a gente tem a ideia do atleta, o ideal de saúde, né? Então a gente tem a ideia que o atleta é aquele indivíduo que está em plenas faculdades físicas. E quando um evento acontece desse tipo, e ainda na frente das câmeras, e ainda no indivíduo jovem, a imagem é catastrófica. E eu posso dizer que isso tem uma repercussão, um apelo midiático e individualmente todo mundo sente muito com isso, porque não espera que um jovem atleta possa apresentar um evento de uma morte súbita, né? Mas, como a gente viu, ele não é o primeiro caso, outros casos já aconteceram. Infelizmente, outros casos irão acontecer, porque às vezes nem toda causa ela é identificável inicialmente, mas o acompanhamento médico e multidisciplinar pode ajudar a triar muito e a identificar as causas evitáveis de morte súbita. Maravilha. Então vamos começar para a gente tentar cumprir nosso horário, que a gente gosta de bater um papo aqui, né, Fábio? E às vezes a gente se... Empolga. Bom, para todos que estão aqui vendo a gente hoje, se vocês acharem que alguma pessoa, algum colega médico, alguma pessoa pode se interessar por esse conteúdo, encaminhe aí para alguém no aviãozinho que tem aqui embaixo. Essa live ela vai estar gravada no nosso IGTV e no nosso canal do YouTube também, Medway, e fica lá disponível para todos. Bom, vamos começar então o seguinte. Primeiro vamos definir o que é morte súbita, Fábio. O que você poderia falar como definição de morte súbita? A OMS ela tem uma definição de morte súbita que é a seguinte: pode ser contestada, mas talvez seja a mais aceita pelas mais diversas especialidades e sociedades do mundo afora. Que a morte súbita ela é uma morte inesperada que acontece dentro do intervalo de 1 hora do início do sintoma que o paciente não tinha previamente, ou caso a morte não tenha sido testemunhada, é quando a vítima foi vista em boas condições de saúde nas últimas 24 horas prévias ao evento. Então, a definição de morte súbita é simplesmente isso. Então, alguém que não tinha nenhum sintoma prévio, ou pelo menos se tinha sintoma na última hora, ele não tinha tido nenhum sintoma e apresentou uma morte súbita, ou, caso não tenha sido testemunhada, a ausência de sintomas até as últimas 24 horas, ou seja, o paciente se encontrava bem, né, em boas condições de saúde, como a OMS descreve. Tanto em atletas quanto em indivíduos não atletas, né? Essa é a definição para a morte súbita. Sim. O que a gente consegue perceber dessa definição é uma certa dificuldade que há em determinar, né, qual episódio é morte súbita ou não, né? Se você pegar o da OMS e outros de outras sociedades divergem um pouco em relação a isso, mas a gente sabe que basicamente o colapso circulatório e respiratório ali durante um breve momento. Alguns chamam de morte súbita porque para
a definição se supõe que aquele paciente de fato está morto, ele está sem circulação e sem respiração efetiva, e que se algo não for feito imediatamente, esse paciente não vai recuperar espontaneamente, né? Essa é uma das ideias que existem. Então, o atendimento, quanto mais precoce nesse grupo de pacientes, talvez seja o grande fator que interfere na mortalidade, né? Na capacidade de ressuscitar esses pacientes, de trazer esses pacientes à vida novamente. Exatamente. É importante até citar que, independente de ser atleta ou não atleta, a principal causa ainda é a doença coronariana, né? Então, tendo como mecanismo subjacente a evolução para arritmia, seja uma fibrilação ventricular ou uma taquicardia ventricular sem pulso. Então, claro que quando a gente vai falar de atletas, aí a gente precisa categorizar a idade, porque isso vai diferir a idade. O ponto de corte que a gente usa atualmente para atletas é 35 anos. Então, acima dos 35 anos, a taxa de mortalidade, a causa da morte súbita nesses indivíduos ainda é a doença coronariana. Abaixo dos 35 tem uma miríade aí de causas que a gente pode discutir ainda mais à frente. Mas a doença coronariana, o infarto agudo, dissecção de coronária, trombose coronária, de longe ainda é a causa mais comum. Bom, então vamos falar sobre as causas. Eu acho que a gente definiu o que é PCR. Agora, para não ficar falando de PCR como um todo, vamos pensar aqui no foco da aula, no foco da conversa de hoje, que é em atletas, né? Então, você está comentando a principal causa de morte em atletas até 35 anos é a doença coronariana. E no global, no geral, seria qual? Hipertrófica? No global de atletas? No global geral, entre atletas, né? No global geral, entre atletas, existe uma certa discussão. Depende muito do local, né, porque existe um certo grau de padrão ao longo do mundo. Por exemplo, a cardiopatia hipertrófica, sem dúvida, no global parece ser uma das principais, mas ela está aí de par e passo com a miocardite. Na Itália, tem uma particularidade que o caso de displasia ritmogênica do ventrículo direito, por ser uma entidade muito frequente, não é muito frequente, mas em relação ao resto do mundo, existe uma incidência maior lá na Itália, então acaba sendo a etiologia mais frequente de morte súbita em jovens na Itália. Mas, no geral, a cardiomiopatia hipertrófica está aí nas causas, encabeçando as principais etiologias. Mas não podemos deixar de levar em conta as canulopatias, a síndrome de Brugada, a síndrome do QT longo, outras causas genéticas também que podem contribuir para a morte súbita em atletas. Eu andei fazendo uma revisão breve para conversar aqui hoje, e uma coisa que eu notei interessante primeiro, a prevalência de morte súbita nesse grupo de pacientes atletas, né? Que varia de 1 para 40 mil a 1 a 80 mil, uma variação muito grande. Lógico que isso depende de reportes, de relato desses casos, fora aqueles que a gente vê na mídia, né? Que são relativamente raros. E em relação à etiologia, a variação é muito grande a depender do tipo de esporte e da idade. Talvez o tipo de esporte relacionado à idade. Por exemplo, a prevalência de hipertrófica na população em geral, ela vai de 1 para 400 pessoas. Então é relativamente comum, apesar da expressão fenotípica ser bem variável. Algumas com quadros obstrutivos graves ou com muita fibrose e muito risco de morte súbita, e outros com hipertróficas apicais ou septais de pequena ou quase nenhuma repercussão e com uma evolução benigna, relativamente benigna. Então, essa prevalência alta de hipertrófica faria pensar que a hipertrófica era a principal causa, né? Esse era o pensamento de muitos que pesquisavam o assunto. Mas aí uma pesquisa na NCAA, que é aquela sociedade, a Associação Americana de Basquete Universitário, ela mostra exatamente isso, que a maioria, 1/4 dos pacientes não tinha nenhuma doença estrutural no coração, pelo menos investigada pelos métodos que tinham em mãos na época, que é principalmente eco, ECG e tal. Nem todos faziam ressonância. Mas, de todo modo, é impressionante ver que nos mais jovens existem outras causas que não são necessariamente estruturais, né? E a gente pensa muito assim, no mais velho é DAC, no mais novo é hipertrófica e displasia. Então, não é bem assim, né? Essas doenças, essas canulopatias, essas
arritmias aí de origem específica, né, são também provavelmente bem mais comuns do que a gente imagina. Então, Sim, e na maioria das vezes acaba não sendo diagnosticada previamente porque não tem, às vezes, nenhuma expressão fenotípica. Então, às vezes, o paciente, quando tem um eletro gravemente alterado, que já dá um padrão de Brugada, tranquilo. Mas, às vezes, o paciente tem uma via oculta anômala e é praticante, por exemplo, de ciclismo e tem uma frequência cardíaca muito baixa, ele pode fazer uma fibrilação atrial durante o sono, inclusive, e ter uma condução não decremental pela via anômala, e isso pode desencadear, inclusive, uma fibrilação ventricular. Então, às vezes, a primeira manifestação de uma doença congênita não diagnosticada previamente pode ser a morte súbita. E isso pode acontecer nos atletas, né? Então, isso pode ser por que um indivíduo, um jogador de futebol que vale milhões, né, para a indústria, para os seus patrocinadores, ele com certeza fez acompanhamento médico, ele teve seus exames em dia e mesmo assim apresentou um evento catastrófico como esse, que felizmente foi uma morte súbita abortada. Mas a gente tem que entender que existem as causas identificáveis e aquelas inicialmente não identificáveis, cuja primeira manifestação foi a morte súbita. E a investigação vai vir a partir daí, né? Então, é importante citar isso. claro. Além do esporte, como você falou, a gente falou das causas dos pacientes que são portadores de alguma cardiopatia, seja hipertrófica, anomalia de coronária, alguma valvopatia, uma miocardite. Existem as que não têm cardiopatias estruturais, como as canulopatias. É importante lembrar, quando a gente fala de esporte de contato, como por exemplo basquete, futebol americano, o próprio futebol, a chance de apresentar o commotio cordis, né? Então, assim, um trauma torácico fechado em cima da área cardíaca, podendo desencadear uma arritmia ventricular grave. Então, se coincidentemente naquele momento em que ele teve um impacto forte no tórax, seja por contato corpo a corpo ou pela bola, possivelmente em alta velocidade, se acontecer de um fenômeno de R sobre T, onde seja o estímulo acontece em cima da repolarização ventricular, pode ser suficiente para desencadear uma arritmia ventricular maligna. Bom, então basicamente a gente trouxe aqui algumas etiologias, né? As doenças com cardiopatia estrutural, arritmias de origem idiopáticas ou até com origem conhecida, mas que não trazem alteração estrutural, traumas, né, ligado ao próprio exercício ali daquela atividade específica. Dentre as com cardiopatia estrutural, a gente bom, aí tem as cardiopatias estruturais, eu incluo aí também doença coronariana, não deveria, né? Na verdade, entra a doença coronariana à parte, com dissecção e também anomalia de coronária, que nesse grupo do basquete foi a segunda causa. Se você pegar, então, a maioria deles, apesar desses 25% de pacientes sem cardiopatia estrutural que tiveram arritmias graves, a maioria dos pacientes, então, pelo visto, mesmo a gente somando essas principais causas, a gente identifica alguma coisa ou no miocárdio ou na coronária, normalmente. Então, investigar é importante, né? Perfeito. De fato, fazer screening nessa população provavelmente vai ter algum benefício em prevenir esses eventos. Que são raros, mas são gravíssimos, né? É isso. São catastróficos e apresentam grande comoção. Como a gente disse, quando acontece no atleta, um indivíduo jovem, chama a atenção da mídia, né? Ganha uma grande notoriedade. E é interessante quando você falou a respeito do screening, que apesar de parecer óbvio, ele não é tão óbvio assim entre as sociedades. Não existe um certo grau de consenso. Quando a gente discutiu lá no início aqui da MEDOI sobre atividade física e Covid, a gente já falava que se já um indivíduo sem Covid, sem nenhuma cardiopatia, para a prática de atividade física, o screening é questionável, imagine na situação do Covid. Então, agora a gente retorna a esse ponto. Nem todas as sociedades elas concordam entre si com relação à realização do screening. Então, muitos deles apenas recomendam que você passe por um cardiologista, ou por um médico do esporte, ou por um médico dedicado ao assunto, para uma avaliação. Pelo menos exame físico e história e exame físico, somente. Já outras, elas vão mais além, né? Então, assim, eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Acho que a gente precisa do meio termo e, sem dúvida, tentar filtrar para identificar aquelas causas possivelmente fatais, né? O que se considera hoje um screening adequado, Fábio? Bom, vamos lá, por partes. A sociedade americana, hoje em dia, se você tem indivíduos abaixo de 35 anos, ele recomenda que você faça apenas história clínica e exame físico. Eletrocardiograma
realmente só se houver alguma suspeita ou tradicional e alguma alteração do exame físico. Na Europa, varia de acordo com cada país, mas a maioria deles recomenda a utilização no mínimo do eletrocardiograma, história clínica, exame físico e eletrocardiograma na triagem. A sociedade italiana ela já acaba sendo um pouco mais invasiva, digamos assim, ela é mais rigorosa, justamente por ter uma prevalência maior de displasia ritmogênica na região. Então, eles partem para a história clínica, exame físico, eletrocardiograma e, na maioria das vezes, ecocardiograma. Né? Então, passa por uma triagem mais extensa. E no Brasil, o que a maioria concorda com história clínica, exame físico, eletrocardiograma, passou dos 35 anos e fazendo atividade competitiva de alto rendimento, teste ergométrico. Né? E caso haja alguma alteração na história clínica ou no exame físico que indique alguma patologia específica, tratamento ou encaminhamento específico para a suspeita. Na sua opinião, eu vou dar a minha primeiro, e aí depois eu queria ouvir sua opinião, não só das diretrizes. Porque eu tenho muito medo da gente ficar fazendo overdiagnoses, né? Ainda mais em profissionais que têm a sua sobrevida ali dependente daquele exercício, daquela profissão. E a gente fica fazendo muito exame e a gente sabe que isso desencadeia novos exames e, eventualmente, falsas suspeitas, né? Falsos positivos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, não é à toa que não se pede. Né? O custo de alguns exames, além de não ser zero, sempre há um custo a se pensar quando se fala em screening, em tipos de avaliação pré-treino e tudo mais. Mas talvez uma das principais questões seja o superdiagnosticar e gerar uma cascata de procedimentos inadequados. Mas a gente está falando também de gente que está ali vivendo, jogando, no caso do futebol, 2, 3 vezes na semana, no basquete é dia sim, dia não, quase. São esportes que demandam muito do esforço físico desses pacientes. Então, eu acredito que um exame físico e um exame clínico muito bem feitos certamente já são muito importantes para avaliação. Mas eu acho que o ECG deveria ser padrão, porque é algo que, apesar de gerar falso positivo em algumas situações, ela gera menos confusão e o custo é muito baixo. Né? Eu acho que o custo-benefício disso, eu acho que deveria ser basal. Né? E, eventualmente, alguma avaliação clínica meio básica. Então, um raio-x de tórax e, eventualmente, aí sim, o teste ergométrico e o eco. E, em casos muito selecionados, a ressonância que a gente pode depois discutir. E até o angiotomo de coronária e o cateterismo em casos mais já em avanço de diagnóstico. Né? Mas como padrão, realmente, o exame físico, clínico, um ECG e um raio-x de tórax. E agora, quase todo atleta faz um teste ergométrico não para avaliar risco de morte súbita, mas para avaliar questões ligadas à sua capacidade funcional. Né? Então, isso já acaba entrando em outro screening desse tipo de atleta e acaba que isso vai ser avaliado de qualquer jeito. Depois eu queria ver sua opinião, depois eu queria falar, porque eu já tive vários casos em ecos que traziam aquela coisa do coração do atleta, que também atrapalha com o risco de morte súbita, é uma confusão danada, a gente podia comentar um pouco sobre isso depois. Sem dúvida. Com relação ao screening básico, eu concordo que, e é como eu faço na prática do dia a dia, para os pacientes que fazem competição ou que desejam fazer um esporte de alto rendimento, às vezes que não vivem do esporte, então assim, ele não é um atleta, mas ele é um praticante de alto rendimento, o eletrocardiograma eu acho que é básico. Né? Eu posso não ter nenhuma alteração na história clínica, esse paciente pode não ter nenhuma bandeira vermelha de sinal de alerta, como síncope, dor precordial ou dispneus expostos, nem nenhum sintoma de palpitação. O exame físico dele pode ser praticamente inocente e eu posso apresentar algumas alterações eletrocardiográficas que possam requerer investigação. Né? Por exemplo, algumas canulopatias, o paciente pode ter um QT longo ou um QT curto, ele pode ter sinais sugestivos de doença de Brugada que não serão identificados ao exame físico. Né? E isso pode ajudar a triar e selecionar para qual exame esse paciente irá seguir. Uma outra coisa que é importante citar a respeito do overdiagnoses é que até o eletrocardiograma básico desses pacientes que são atletas ou são praticantes de alto rendimento irregular,
eles já apresentam alterações de base no eletrocardiograma, que para quem não está acostumado a lidar com esses eletrocardiogramas, pode gerar exatamente isso que você falou, o overdiagnose, o desencadeamento de exames sem necessidades e, inclusive, o afastamento de atividade física sem nenhuma justificativa outra, né? Esses pacientes apresentam alterações em relação ao normal da população, mas para aquela característica de indivíduos, essa alteração é considerada normal, é uma adaptação fisiológica do sistema elétrico e muscular do coração à atividade desempenhada. Então, esses pacientes apresentam maior voltagem de onda R no eletrocardiograma, se necessariamente identificar hipertrofia significativa. Eles apresentam alterações de onda T em derivações precordiais, sem necessariamente significar ser a coronariopatia, bem como esses pacientes apresentam uma frequência cardíaca frequentemente muito baixa, né? Normalmente abaixo de 50. Então, corredores e ciclistas tipicamente têm frequência em torno de 40 e 50 facilmente. Durante o sono, atinge aí uns 35, 30 batimentos por minuto, fazem VAV de primeiro grau, segundo grau, sem necessariamente significar doença. Então, esse paciente não precisa ser afastado da sua prática de atividade. É uma adaptação fisiológica à atividade física desempenhada. Com certeza. É por isso que as pessoas que tratam esse tipo, que atendem esse tipo de paciente, atletas de um modo geral, tem que estar bem treinada, né, Fábio? Como você que fez um... Está acostumado a ver as alterações, né? E não achar que é doença, e simplesmente afastar o indivíduo. Esse é um dos motivos do screening, do não ser prescrito em todos os locais. Porque, às vezes, a depender, você pegar um jovem, sair, por exemplo, nos Estados Unidos, um jovem que está iniciando a faculdade, ele é aquele colegial que tem um grande potencial para o time de futebol. Então, ele na escola de futebol, ele vai para um médico de bairro, alguma coisa, ele faz um eletro, tem uma alteração, tem um BAV de primeiro grau, um BAV de segundo grau, um OPTS 1, um R grande, ele afasta o indivíduo da prática de atividade física. E, na verdade, são alterações compatíveis com o desempenho da atividade, né? Maravilha. A gente estava previsto aqui de falar de incidência, a gente comentou lá. Você tem um número diferente desse que eu trouxe, de 1 para 40 mil, 1 para 80 mil, não? Os números variam muito. A depender do local, pode ter de 1 a 200 mil, 1 a 300 mil, 1 a 100 mil. Então, é muito difícil a gente ter uma incidência real, porque existe uma subnotificação. Desde 2000 ou 2001, se não me falha a memória, foi criado um registro mundial chamado Sudden Death Registry, para poder tentar compilar esses dados e poder ter uma prevalência real, né? De tanto novos casos, incidentes, quanto ter uma prevalência, para a gente saber exatamente sobre o que a gente está falando. E dentro do próprio registro, você tem períodos de muito registro e períodos de pouco registro. E normalmente os registros eles tendem a se concentrar mais quando acontece um. Então, quando acontece um evento, aí os outros registros começam a aglomerar em torno de si, depois eles vão espaçando. Acho que se esquecem de registrar isso no Banco Mundial, e aí continua ainda. Foi uma tentativa de tentar unificar os dados, mas ainda está longe do ideal. Mas varia muito, de 1 a 100 mil para 1 a 300 mil. Eu certamente entendo que nenhum desses números é o verdadeiro número e não importa. O que importa é entender que é raro, né? É algo raro, mas é algo que, quando acontece, é catastrófico, como você comentou. Não só por potencialmente ceifar a vida de uma pessoa jovem, os atletas, de modo geral, são jovens, e também porque é difícil realmente fazer o que a gente vai comentar um pouco sobre como é que foi. Não é a aula hoje falar sobre a BLS ou a CLS, mas certamente o que aconteceu naquele estádio na Europa foi algo incrível, né? O atendimento, porque o sujeito tem uma morte súbita e sair andando, quer dizer, sair andando não, mas saiu de maca Acordado da maca, né? De maca realmente algo extraordinário. A gente tem que louvar aquilo ali. Mas, de qualquer jeito, antes de falar um pouco sobre o atendimento em si, eu queria comentar um pouco sobre os exames. Então, a gente já sabe que, mesmo não sendo a principal causa das doenças estruturais, alguma alteração morfológica no coração é vista na maioria desses pacientes, né? Isso a gente pode falar com alguma segurança. Então, se algumas red flags foram observadas no exame clínico, no exame físico, eventualmente no ECG de base, e em algum outro exame, a gente pode seguir aí com alguns outros exames. Quais são? Eu já comentei, citei alguns aqui. Eu queria ver o que você acha em relação ao eco, como é que você acha que deveria ser
E se você entende quais são esses red flags que a gente poderia observar no exame físico e no exame clínico, achados que chamam atenção para a gente, para investigar, para seguir na investigação, né? Bom, começando primeiro pela história clínica, é importante não só a identificação de história do próprio indivíduo, como, por exemplo, a pesquisa de morte súbita em parente de primeiro grau. Às vezes é muito esquecido isso de perguntar, mas a identificação, às vezes, e a seleção, não só para o atleta, mas para todo indivíduo. A pesquisa de morte súbita em parente de primeiro grau já deve levantar isso, uma hipótese, principalmente naqueles pacientes menores de 50 anos, mais jovens de 50 anos. Então, sempre pensar na possibilidade de canulopatia associada. Então, de história clínica, a gente tem a sintomatologia, se o paciente apresenta dor, síncope ou dispneia ou palpitação durante o esforço. Isso aí já levanta bastante a bandeira. Se o paciente não apresenta algum desses sintomas, já não é, possivelmente, não, a gente não vai liberar ele para atividade física, basicamente só com história e exame físico. A gente vai precisar, com certeza, complementar com alguma outra exame para investigação. E no exame físico, qualquer outro sinal que sugira a presença de alguma cardiopatia estrutural, seja na ausculta, a gente identificar B4, que sugira alguma hipertrofia, ou B3, uma insuficiência ventricular, aumento de área cardíaca, padrão de assimetria de pressão para pacientes que podem apresentar coarctação de aorta ou doença fibrodesplásica, bem como avaliação de pulsos e pressão em membros inferiores. São todos sinais que podem sugerir a presença, mesmo em um paciente assintomático, de alguma cardiopatia estrutural. Além de sopros, né, que devem ser identificados e afastados. E aqueles sopros fisiológicos dos sopros patológicos. Então, mais uma vez, é importante que o indivíduo que esteja procurando, ou seja, o médico que esteja pesquisando, esteja apto a identificar e reconhecer o que é fisiológico e o que é patológico. Com relação à sequência inicial de exames, então, após o exame, a história clínica e exame físico, eletrocardiograma, certo? Um detalhe que a gente não citou ainda, como não falou antes sobre causas e que deve fazer parte da história física, da história clínica, deve ser uso de suplementação. Então, é uma causa frequente, às vezes subdiagnosticada, às vezes não informada. Então, é mais comum até no atleta não profissional, né, no praticante de atividade física. Por vezes a gente vê alguns relatos de um jovem faleceu na academia, um jovem faleceu jogando futebol. Quando você vai investigar e afastadas essas outras causas, que a gente citou de causas mais comuns, muitos deles estavam em uso de drogas, sejam anabolizantes, sejam estimulantes do sistema adrenérgico, seja a combinação de guaraná, cafeína e outros estimulantes. E tudo isso tem que ser muito bem pesquisado, porque essas drogas, apesar de serem ditas como naturais, eu só estou tomando café. É só a dosezinha de cafeína concentrada, é só guaraná concentrado. Muito do que está escrito ali no suplemento, muito do que não está escrito é o que tem ali. Esses suplementos eles não são vendidos como medicação, portanto, nem todos eles são submetidos à avaliação da Anvisa. Eles são prescritos como suplementos, como vitamina. Então, nem todos passam pelo crivo. Então, nem tudo que está ali está descrito. Então, a gente tem que ter nosso colega Fábio, nosso colega Feitosa, Gustavo, fez uma aula sobre isso uma vez e mostrou absurdos, né, de conteúdos que foram percebidos em suplementos que não estavam descritos, né? Exatamente. Veja que normalmente os atletas profissionais, eles mandam formular os seus suplementos e não consomem, porque muitos do conteúdo pode ser pego como anabolizante. Então, muitas dessas categorias de whey protein, por exemplo, muitos têm contaminantes com anabolizantes, né, com pró-hormônios, e isso é caracterizado como um doping para o atleta. Para um indivíduo que consome, ele até não sabe, mas o fato dele estar apresentando bons resultados utilizando o suplemento, possivelmente pode ser até por efeito hormonal. E isso estimula com que ele mantenha utilizando aquela mesma marca. Ele, eu uso essa marca aqui, o resultado foi ótimo. Mal sabendo ele que ele está sendo drogado, né? Ele está sendo vítima de uma exposição inesperada a hormônio, né? Já tive, por exemplo, pacientes que desenvolveram ginecomastia, utilizando alguns tipos de suplemento. Então, ele mudou de marca e aí parou de ter. Outros apresentaram elevação significativa de taxa de colesterol e triglicérides sem causa aparente, usando uma proteína isolada ou hidrolisada, que teoricamente teria um conteúdo de glicídio e lipídio menor. Mas mesmo assim acontece. Bom, então seguindo com relação aos exames complementares, a gente vai para o eletrocardiograma. Se o eletrocardiograma for completamente normal, exame físico, história física normal, liberado para atividade física. Menor do que 35 anos, nada a fazer.
Passou dos 35 anos, é possível e é recomendado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e pela de Esporte a realização do teste de esforço. Né? O ecocardiograma só entraria aí num terceiro momento, depois do depois do teste ergométrico. Se existe alguma suspeita no exame físico, aí ele é antecipado. Né? Se ele tem algum sopro identificado, suspeita de uma valvopatia ou de alguma cardiopatia, o ecocardiograma entra como o próximo passo. Se ele não fechar o diagnóstico ou for alguma alteração suspeita, como por exemplo uma hipertrofia que não deu para definir se ela é uma hipertrofia patológica ou fisiológica, como um coração do atleta, e que, por exemplo, não tem a disponibilidade de fazer o strain, esse paciente pode ser encaminhado para ressonância, para avaliação de fibrose, ver se essa hipertrofia é patológica ou não. E no teste ergométrico e ou ecocardiograma, se há alguma alteração sugestiva de coronariopatia, esse paciente vai para a investigação, seja com a angiotomografia, na pesquisa de anomalia de coronária, ou até para o cateterismo, para suspeita e ou confirmação de coronariopatia instalada já, né? Uma coisa que você comentou, que eu recebo, como sou especialista em imagem, recebo muito paciente com ressonância de atletas que tiveram observados no ECG, no eco, hipertrofia e que queriam avaliar o risco daquilo ser uma patologia, né? Basicamente, todo jogador de futebol tem um coração dilatado, um ventrículo direito dilatado, com o ventrículo esquerdo aumentado, átrio esquerdo aumentado, porque eles têm um alto débito e uma frequência cardíaca baixa. Isso é meio padrão de todos. Apesar de que eu acho que tem alguns que vêm jogar aqui hoje em dia no Vitória, não sei no Bahia como é que tá, mas talvez nem são atletas assim, então... Vitória, eu acho que... Os bons vêm assim, com o coração grande mesmo. Agora, a gente tem que entender até que ponto aquilo é ruim para ele ou não, né? E aquilo é originado numa doença estrutural ou não. Então, eu gosto de observar se tem ou não insuficiência mitral, se tem fibrose, se tem alguma lesão estrutural miocárdica que não deve ser observada em pacientes atletas, né? E, bom, uma coisa que chama atenção nesses pacientes é isso que você comentou. A gente busca o atleta às vezes meio um pouco com uma certa inocência, viu, Fábio? É isso que eu enxergo. E a gente fala assim, não, isso é do coração do atleta. Isso tem que ter muito cuidado, exatamente por conta dessa coisa que você comentou, que é os atletas hoje, principalmente amadores, que fazem uso de suplementos, whey proteins e anabolizantes mesmo, abertamente. Porque em provas amadoras, não é tão comum o doping, testes antidoping. Então, eles fazem para melhorar o desempenho deles e às vezes sem orientação médica. E alguns, eu já observei alguns casos de eventos, de evoluções muito ruins, né? Por conta disso. E alguns com orientação médica, inclusive. E alguns com orientação médica. Infelizmente. Bom, esses pacientes que fazem uso desse tipo de elemento, eles vêm com um coração diferente e aquilo não é fisiológico. Não são as alterações fisiológicas do coração, a gente tem que ficar atento a isso. Além disso, tem os pacientes que fazem overtraining. Aí já está mais específico para pacientes atletas amadores mesmo. Pacientes que não faziam treinos de alta carga e começam a fazer de um ano para o outro. E, de fato, o coração dilata mais do que deveria. Isso não é bom. Isso começa a evoluir com arritmias atriais, eventualmente ventriculares. E, sim, pode aumentar o risco de eventos adversos. Outra situação que ocorre em alguns atletas, tipo maratonistas, ciclistas de alta carga, é o risco maior de miocardite. Você comentou como etiologia, é uma etiologia comum das mortes súbitas em atletas, e não é incomum a gente ver e comentar pacientes que fazem provas tipo maratona, Ironman, triatlon, ciclismo, prova de grande duração, e que terminam a prova e pegam lá a sua virose, que é a virose da maratona, e depois, óbvio, se as pessoas pegam mais virose, elas têm risco maior de pegar miocardite. Então, é um desgaste para o organismo imenso, né? É um desgaste. Você não pode entender que é um desgaste. Consumo de proteína, é um consumo anaeróbico ali, vai consumir as proteínas dele, entre elas as imunoglobulinas dele, né? Entre outras coisas. Então, há um consumo ali que ele vai ficar, de certo modo, com a imunidade comprometida. Não que a gente deva desencorajar, mais uma vez. O esporte, ele é algo que salva vidas, melhora a qualidade de vida, ele é essencial para a sobrevivência e para a longevidade
com qualidade de vida do indivíduo. Mas, mal feito, de forma sem orientação médica, o uso de suplemento inadequado, ele certamente tem seus riscos de levar a desfechos desfavoráveis. Em relação, só para finalizar, aos achados que eu fico sempre atento. Outra coisa que é comum nesses pacientes, comum não, que a gente tem que ficar atento, é a cardiopatia estrutural que vem de base e que às vezes passa desapercebida nesses métodos originais. Então, quando a gente chega numa ressonância, a gente está meio que no fim da fila, no fim da linha da evolução desses pacientes. E a gente tem que ali dar algum norte, né? Nem que seja um acompanhamento, eventualmente até pedir para ficar um período sem treinar para ver se aquela alteração é de fato reversível e tal. São situações que a gente tem que ficar atento quando estamos recebendo esses pacientes na avaliação. Mas como você bem colocou aí, a gente tem toda uma trilha para chegar nesse ponto, né? E eu particularmente, eu acho que atleta que tem baixa probabilidade de ter DAC obstrutiva, a não ser que ele já tenha infartado, ou então ele esteja com uma dor muito típica, normalmente eu optaria por um angiotomo de coronária do que um exame invasivo, como o cateterismo. Esses pacientes, na maioria das vezes, não têm doença coronária obstrutiva, eles não são um grupo de risco de maior prevalência, pelo contrário, né? Então, eles têm uma prevalência muito baixa de DAC, apesar de os que têm morte súbita terem, alguns deles, DAC obstrutiva. É importante citar que os atletas de alto rendimento, eles têm menor chance de doença arterial obstrutiva grave. No entanto, eles têm, em relação à mesma faixa etária de controle de indivíduos não atletas, eles têm mais doença arterial coronária, estável, placas, né? Porque o indivíduo está submetido o tempo todo a frequências cardíacas mais altas durante a atividade física, a volume sistólico alto o tempo todo em alto rendimento. Isso aumenta a pressão de cisalhamento intravascular e pode realmente levar à lesão de endotélio. Então, esses pacientes apresentam mais placas pequenas, difusamente distribuídas, mas é mais frequente do que na população não atleta. Isso é verdade. Agora, sem necessariamente a gente observar, pelo menos a princípio, maior evento nesse grupo em relação aos não praticantes. Não. Né? Eles não têm maior número de eventos. Achado ali que não está associado a uma doença parietal necessariamente da artéria, como a gente vê nos tabagistas, nos diabéticos, né, que tem infiltração, lesões parietais e com ruptura de placa e tal, causando infarto e trombose e tal. Então, exato. Eu gosto de destacar essas coisas para não sair daqui de uma mensagem inadequada, né? Isso. Esporte, sem dúvida, ainda vai ser sinônimo de saúde, não tenha dúvida, mas é importante citar que essas alterações dos praticantes de alta performance têm consequências, né? Então, assim, o halterofilista, por exemplo, que ao levantar um peso intenso, já teve registros de medição invasiva do ventrículo esquerdo gerar mais do que 500 milímetros de mercúrio de pressão. Imagine, naquele instante de levantamento, o quanto não é exigido de um coração, né? O quanto de sobrecarga, o quanto de músculo não é exigido, o quanto de isquemia miocárdica não existe naquele momento de maior elevação de carga. Então, isso tudo tem consequências futuras, né? Claro que o indivíduo ele é bem treinado, o coração é condicionado a isso, mas essa exposição a essas condições por muitos e muitos anos tem suas consequências e pode levar o coração do atleta, como você bem descreveu, e cujo tratamento do coração do atleta é o destreino. E você fazer isso com um indivíduo é muito difícil. Você convencer o indivíduo que ele tem que parar de fazer sua atividade física, que às vezes é o seu ganha-pão. O atleta ele trabalha com isso e a partir de agora você proibia ele de lutar boxe, de jogar basquete, e hoje ele só está liberado para jogar ping-pong em xadrez. É difícil você convencê-lo disso, né? E é justificável, afinal ele fez aquilo a vida toda. E ele vai viver disso, né? Na verdade, né, Fábio, isso entra uma questão até filosófica dos riscos da vida, né, de viver, né? No dia que a gente saiu da barriga da nossa mãe, começaram nossos riscos, né? Quando a gente comemora um ano, a gente não está comemorando um ano de vida a mais, é um de vida a menos. É só uma questão de perspectiva, né? Então, mas esporte de alta carga, como Ironman, um halterofilista, pacientes que levantamento de peso, boxe, até o futebol americano, são esportes que a gente já sabe que estão associados a desfechos, às vezes, desfavoráveis, já conhecidos. Os profissionais fazem aquilo porque tem sua vocação, tem sua profissão ali, é uma coisa diferente, né?
Eu acho que a gente tem que ficar muito atento a atletas que, por exemplo, no caso do Brasil, futebol, né? Que é talvez não, é o esporte que tem maior número de praticantes, que a gente pode atuar ali. Não é um esporte que tenha essa relação com alterações fisiológicas que gerem tanto problema para o paciente a longo prazo. Esportes amadores, como sujeitos que fazem maratona, meia maratona, esses pacientes têm que ficar atentos, porque esses, de fato, a gente pode observar. Falou, ó, treina aí. Mesmo os amadores são difíceis ficar 3 meses a 6 meses sem treinar para a gente ver se o coração remodela, né? Mesmo os amadores, aqueles que estão amadores no esporte, mas também são amantes do esporte deles. Então, dificilmente eles param por 3 a 6 meses. Mas os profissionais certamente não vão parar, e não acho que não é nem, a não ser em casos muito extremos, de fato, não é uma recomendação padrão, né? Mas, assim, para complementar essa parte, eu acho que, de um modo geral, há uma discussão muito grande sobre a redução de mortalidade com o esporte de alta carga, de um modo geral, né? De baixa e média carga. Já existe até alguma confluência em informações. Em alta carga não há. E talvez seja exatamente por causa desses múltiplos fatores. Não necessariamente a morte súbita. A gente está falando de um cara que pode eventualmente ficar com um problema num quadril, ter que fazer uma cirurgia e acabar virando um sedentário depois, ou até ter dificuldade, de fato, de locomoção na idade mais avançada. Isso certamente vai contribuir para um desfecho desfavorável. Então, a gente tem que ficar atento a vários aspectos, e não é o objetivo de hoje aqui a gente falar de tudo, né? Mas sim da parada cardíaca. Então, tem um detalhe, já que você falou aqui, coisa rápida, mas falando sobre esse tema, eu gosto muito desse tema, mas assim, a atividade física, se você colocar ele num plot de um gráfico onde a gente tem nível de atividade física e sobrevida, existe uma curva J. Então, assim, existe um ponto ótimo em que a atividade física é ótima e prolonga a vida, e até certo ponto onde a atividade física ela passa a ser excessiva. Então, assim, tudo em excesso faz mal, né? Até água em excesso faz mal, a gente morre afogado, já falei isso algumas vezes. Então, a atividade física também. Existe um ponto ótimo, o excesso vai ter consequências futuras. Mas isso é um momento para a gente conversar, é outro momento. Bom, acho que para finalizar, eu estava no nosso tópico aqui falar sobre investigação a posteriori, mas a gente já comentou bastante aqui, eu não sei se você quer falar alguma coisa, mas aí eu queria comentar rapidamente sobre o atendimento em si do caso do jogador dinamarquês. A gente andou, eu e você, envolvido em algumas aulas com palestras em ligas, em cursos sobre ressuscitação, sobre a BLS, né? E eu, particularmente, fiquei impressionado, foi quase ao vivo, o mundo ficou olhando ali, né? Aquele episódio. Eu não sei dizer os minutos, o tempo que levou para a chegada, mas o fato é que o paciente teve uma queda em campo. De forma muito rápida, foi observado que era algo grave pelos colegas, né? E uma dica para quem para quem seja um leigo ou até um estudante ou um médico que vai assistir essa live ou o vídeo depois no GTV e no YouTube, o paciente, quando ele cai em morte súbita, ele cai diferente, né, Fábio? Ele cai em uma forma de colapso que não é natural. O paciente que cai, por exemplo, desmaiado, ou numa DNV, ou até numa síncope, se protegendo, né? Numa síncope, ou até numa convulsão, ele cai, além de se proteger eventualmente, alguns às vezes não, né? Quando tem, por exemplo, uma liga-desliga, uma brade muito prolongada, o cara pode cair. Mas ele cai com o tônus muscular ainda preservado, de certo modo. O sujeito que cai em morte súbita, ele perde seus esfíncteres. Ele, não sempre, mas algumas vezes. Ele tem uma flacidez e uma palidez na pele que não é natural. Aquilo chama atenção, né? Em pouco tempo ele já está nesse estado porque no início ele pode ainda ter alguns espasmos e tal, mas em pouco tempo ele entra nesse estado não natural, né? de flacidez e de uma cor da pele, uma palidez muito extrema. Então, ele foi rapidamente identificado. Rodaram vídeos na internet, inclusive, mostrando que rapidamente iniciaram a ressuscitação com compressões torácicas, que eu acho que é exatamente o que deve ser feito naquilo ali, né? Inclusive, se algum jogador ali ao redor dele soubesse BLS, podia ter iniciado, eu não sei se foi algum jogador, acho que não, acho que foi alguém da equipe médica que iniciou a ressuscitação. Mas a primeira coisa a fazer é chamar por ajuda, isso alguém fez, alguém identificou a flacidez, identificou a parada, gritaram por ajuda, veio a equipe médica iniciou as compressões torácicas,
compressões torácicas que têm que ser efetivas. Quanto mais efetivas forem, melhor o sucesso para o sujeito sair sem nenhuma sequela, né? Lembrando que hoje a recomendação da CLS, da American Heart, é de que se o paciente não, pacientes leigos não precisam perder tempo tentando, primeiro, ficar muito tempo perdendo para checar pulso, no máximo 5 a 10 segundos. Se tiver dúvida, inicie a ressuscitação mesmo assim. E não perder tempo fazendo ventilação boca a boca. Isso vai ficar restrito ao profissional de saúde e, de preferência, quando ele tiver equipamentos adequados para aquele processo. Então, hoje, ficou muito fácil, Fábio, treinar a multidão. É botar o cara para aprender a fazer uma boa ressuscitação, com uma boa compressão torácica, e aguardar e saber que ele tem que fazer aquilo. A cada e esperando chegar o DEA, que é o desfibrilador externo automático, que a gente vai falar um pouquinho, mas principalmente ele perceber que ele não é um super-homem. Então, a cada 2 minutos, ele troca com um colega que está ali ao lado dele. Qualquer um pode fazer compressões torácicas. Óbvio que a pessoa mais treinada é a que deve aplicar. Então, se tem 2 treinados, reveza. Se tem um treinado e esse um está entrando no estado de fadiga, ele tem que dar a opção para o outro, e nem que ele ali ensine o paciente a fazer. O ideal é que haja esse revezamento a cada 2 minutos, porque a gente já se percebe que após 2 minutos as compressões perdem efetividade, né? Então, nesse ciclo de 2 minutos, é o momento, inclusive, que a gente checa o ritmo, caso o DEA tenha chegado. O desfibrilador externo automático que foi usado ali naquele caso, ele praticamente faz o trabalho para o indivíduo, né? Lógico que requer um treinamento básico, mas o aparelho é extraordinário. Ele lê o ritmo do paciente, ele diz se o paciente precisa ou não do choque, e você faz tudo isso. Ele orienta tudo, né? Ele orienta tudo, e ele simplesmente chega assim, ele chega no momento e diz, bom, agora é a hora de chocar. E você vai lá, aperta o botão e choca. Óbvio que antes de chocar, observa ao seu redor, se não tem ninguém em contato. Não é interessante que alguém esteja em contato com o indivíduo que vai tomar o choque, e esse indivíduo pode, assim, aí sim entrar numa parada cardíaca, e aí pode ser muito grave, ter 2 parados ali. E depois que faz o choque, continua na ressuscitação, tá? Para manter a efetividade daquilo ali. Depois você observa se houve, a cada 2 minutos, na troca do socorrista que está fazendo as compressões, observa se o ritmo, se o pulso voltou ou se o ritmo é ou não chocável. A cada 2 minutos você fica checando ali. É lógico que num caso como aquele, que havia uma ambulância ali pronta para atendê-lo, ele deu o primeiro choque e foi removido, né? Não ficou ali em campo esperando a ambulância, porque a ambulância estava ali. Agora, eu acho que o primeiro choque ter sido dado ali no campo, e tem vídeos mostrando que foi dado em campo, certamente foi um diferencial para salvar a vida daquele indivíduo. Que nesses pacientes, eu não sei, acho que até por questões de privacidade, eu não vi exposto a história, só vi que ele vai colocar um CDI, né, que a gente vai comentar, mas assim, não sei qual a doença ele teve de base, mas essas doenças estruturais respondem bem a choques, né, quando a causa é essa, né? Exatamente. Por exemplo, tanto que o desfecho favorável foi por conta do choque, que o mesmo não aconteceu na época com o Serginho do São Caetano aqui no Brasil, né? A gente teve um exemplo de um péssimo atendimento. Então, até quando chegou o atendimento especializado, a massagem, a compressão torácica não era nem assim. Estava massageando, né? Era massageando, né? Então, ele não tinha compressão torácica, tinha uma massagem no tórax. Por isso que hoje o termo adequado é compressão torácica e não massagem. Não massagem, exatamente, né? Então, assim, a compressão torácica, ele não teve a da compressão torácica e não teve o desfibrilador em campo. Pois é, rapaz, eu fiquei de fato, eu fiquei emocionado com o atendimento daquele jogador. Ele está vivo, bem, eu soube que ele está sem sequelas, vai colocar o CDI, não sei se voltará a praticar atividade física. Hoje é outra polêmica que eu acho que a gente não tem nem tempo de falar aqui hoje. Existem jogadores na NBA com CDI, né, jogando em alto nível profissional. Eu acho que cada vez mais isso vai ser inserido na nossa prática, diária, né? Pacientes que vão ter CDI,
dispositivos e realizando atividade física de alto desempenho. Era um jogadorzaço, não sei se você conhecia ele, ele jogava no Tottenham, no Inter de Milão, era um jogador, foi campeão italiano agora, é um jogadorzaço. Eu espero que ele continue dentro dos limites que agora a patologia dele impõe. E até o próprio CDI ele é preparado de forma diferente. Eu não sei se no futebol é possível, né? Eu não sei. No futebol, eu desconheço aqui se no futebol há jogadores com CDI praticando em nível profissional nas ligas e nos times profissionais europeus, americanos, brasileiros. Mas no basquete eu sei que sim. Então vamos torcer aí. Eu torço porque foi muito bonito o que aconteceu. Me lembrou de um caso que você acompanhou lá no hospital, na época da residência, que o sujeito estava jogando bola. Era um bispo, um padre, né, Fábio? Jogando bola. Ele tinha uma cardiomiopatia hipertrófica, jogando bola no campo de futebol próximo ao hospital. Ele teve uma parada cardíaca e foi levado pelo amigo dele, que é bombeiro, que era um dos jogadores, massageando ele no campo, no carro, até o hospital. No hospital eu estava na emergência, a gente recebeu ele, identificamos imediatamente a fibrilação ventricular e ele foi chocado imediatamente e voltou para ritmo sinusal com o primeiro choque. Foi muito bonito aquele processo também. E ele saiu do hospital, acho que uma semana, andando, conversando, totalmente lúcido. E o choque salvou ele. Mas certamente o bombeiro manteve ele com a lucidez, com sua capacidade ali funcional, né? Então, bom, era isso. Eu acho que é um assunto que dá para várias lives, várias Medway Talks. A gente pode falar outras vezes. A gente pode convidar alguns amigos nossos que estão envolvidos também nessa parte de ressuscitação e de atletas. E a gente pode falar de várias outras lives sobre esse tema. Mas eu gostei de hoje, aprendi muito. Obrigado aí, viu, Fábio, por tudo. E obrigado a todos que nos acompanharam aí nessa noite de pré-feriado. Quase uma sexta-feira, né? Quase uma sexta-feira, exatamente. E valeu. Mas, de todo modo, a gente encerra hoje aqui nosso Medway Talks. Essa gravação vai estar, a partir de agora, alguns instantes após o fim, vai estar disponível no nosso IGTV e em breve no nosso canal do YouTube também. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Fábio. Boa noite. Boa noite a todos. Bom feriado.